Ela limpou o sumo de laranja do rosto com os dedos trêmulos, o líquido a pingar para o chão do café, enquanto uma dúzia de telemóveis capturava a sua humilhação. "Tenha um bom dia, senhor", sussurrou ela. O bilionário arrogante sorriu com desdém, satisfeito por ter posto a empregada no seu lugar. Mas em exatamente 24 horas, ele entraria na reunião mais importante da sua vida e descobriria uma verdade que o deixaria gelado e estupefato. Bem-vindos, minha linda família! Se estão a gostar desta história, não se esqueçam de clicar no botão de subscrever, dar um like no vídeo e comentar de onde estão a assistir. O vosso apoio ajuda-nos a trazer mais histórias poderosas e, acreditem, não vão querer perdê-las. Agora, vamos continuar. A chuva fustigava o para-brisas do Ferrari Portofino vermelho de Diogo Almeida. Cada gota refletia a luz cinzenta da manhã como pequenas balas. 47%, rosnou ele para o seu auricular Bluetooth. Aqueles desgraçados fizeram as minhas ações cair 47%. A voz de Tiago Neves soou pelos altifalantes, fraca de nervosismo. "Senhor, a reunião do conselho correu melhor do que o esperado", o Sr. Valente disse. "O Valente não disse nada que importe." Diogo estacionou o carro de forma brusca num lugar em frente ao Café da Baixa na Rua Augusta, os nós dos dedos brancos contra o volante de cabedal. "Eles questionaram a minha liderança, Tiago, a minha liderança. Eu construí a Almeida Tech do nada, do nada." Aos 32 anos, Diogo Almeida comandava um império tecnológico avaliado em 12 mil milhões de euros. A sua empresa tinha revolucionado a computação na nuvem, tornado-o no bilionário mais jovem da história de Lisboa e colocado-o na capa de todas as principais revistas. No entanto, naquela manhã, o seu cabelo loiro perfeitamente penteado apanhava as gotas de chuva como acusações, e os seus penetrantes olhos azuis ardiam com um tipo de fúria que vinha de se sentir encurralado. Ele saiu do Ferrari, o seu casaco de lã cinzento escuro, a esvoaçar ao vento de dezembro. As janelas do café brilhavam, quentes contra a tempestade, cheias de clientes de domingo de manhã que procuravam refúgio da chuva incessante de Lisboa. "Põe a Inês a tratar da contenção de danos", gritou Diogo para o telemóvel. "Quero essas notícias enterradas até ao meio-dia." "Senhor, sobre a reunião com a Goldman Sachs amanhã." Diogo terminou a chamada e entrou de rompante pela porta de vidro do café. Um sino tocou com a sua chegada, como um aviso. Sofia Carvalho equilibrava 3 pratos no braço esquerdo, enquanto servia café com o direito, movendo-se pelo café apinhado com uma graça treinada. O seu cabelo natural estava apanhado num estilo simples, e o seu vestido de uniforme castanho não conseguia esconder a confiança serena da sua postura. "Pedido a sair, mesa 6, chamou Amélia Costa de trás do balcão, o seu cabelo prateado a brilhar sob as luzes quentes do café. "Entendido, Amélia." A voz de Sofia tinha uma autoridade subtil que a maioria dos clientes não percebia. Aos 28 anos, ela possuía o tipo de presença que fazia as pessoas olharem 2 vezes sem entender por quê. Entregou os pratos do pequeno almoço a uma família perto da janela, cuja filha pequena ria das natas nas suas panquecas. "Posso trazer-vos mais alguma coisa?" "Só a conta quando tiver oportunidade." O pai sorriu. "Ótimo serviço, obrigado." Sofia acenou, já a calcular o seu próximo passo. Durante 6 semanas ela tinha trabalhado no turno de domingo de manhã neste café em particular, a aprender padrões, a observar comportamentos, a recolher informações. A maioria das pessoas via uma empregada de mesa, não faziam ideia de que estavam a olhar para a sócia sênior mais jovem da história da Goldman Sachs, uma mulher que tinha fechado negócios de centenas de bilhões. O seu telemóvel vibrou na sua anca. Uma mensagem do próprio Rui Valente. Números finais confirmados. Aquisição de 87 mil milhões pronta. Preciso da avaliação de caráter completa. Ela apagou a mensagem e pegou no bule de café. Pela janela, observou um Ferrari vermelho estacionar do outro lado da rua. O seu alvo estava a chegar, pontual. Diogo Almeida entrou de rompante pela porta, a chuva a pingar do seu casaco, o telemóvel pressionado contra a sua orelha. A sua voz atravessou o café como uma lâmina. "Não me interessa o que dizem as manchetes. Eu sou a Almeida Tech. Sem mim, essa empresa não passa de código inútil e promessas vãs." Vários clientes levantaram o olhar das suas refeições, reconhecendo o rosto famoso das revistas de negócios. O maxilar de Diogo contraiu-se ao notar os olhares, os seus olhos azuis a percorrer a sala, até encontrarem uma mesa vazia no canto.
Sofia observou-o atravessar o café, notando a tensão nos seus ombros, a forma como a sua mão livre se fechava e abria. 6 semanas de observação tinham-lhe ensinado os seus padrões. Reuniões más tornavam-no cruel. Pressão financeira tornava-no perigoso. Hoje, ambos tinham convergido. Ela pegou num menu e aproximou-se da mesa dele, a sua expressão neutra, mas alerta. Tudo sobre aquele momento tinha sido planeado, calculado, preparado. Os documentos da fusão estavam na sua pasta a 5 quilômetros de distância, à espera da reunião de amanhã. Mas primeiro, ela precisava de confirmar que tipo de homem Diogo Almeida realmente era quando pensava que ninguém importante estava a ver. Bom dia, disse ela, pousando o menu suavemente. Posso começar por lhe trazer um café? Diogo levantou o olhar do telemóvel, o seu olhar a deslizar por ela com desdém. Para ele, ela não era uma pessoa. Era mobília com voz. Uma bica, forte. Ele voltou à sua chamada sem um segundo olhar. Sofia acenou e afastou-se, o seu olhar treinado a catalogar cada detalhe. A forma como ele tinha olhado através dela, em vez de para ela. O desdém casual no seu tom, a presunção de que ela existia apenas para sua conveniência. Tal como os outros me avisaram, pensou ela, a servir café do bule fresco que Amélia tinha preparado. Ele vê uniformes, não pessoas. Ela levou a chávena de volta à mesa dele, onde Diogo estava a terminar outra conversa telefônica acalorada. Aqui está a sua bica, senhor. Ela pousou-a cuidadosamente, notando como ele ainda não tinha feito contato visual. Ótimo. Diogo afastou-a com um aceno, como quem enxota uma mosca, e depois chamou imediatamente. Na verdade, espere. Sofia voltou-se, a sua expressão paciente. Traga-me o especial do pequeno almoço. Ovos estrelados com pão de mistura, sem manteiga. A voz de Diogo tinha o tom de alguém habituado à obediência instantânea. E certifique-se de que os ovos não estão mal passados. Da última vez estavam nojentos. Claro, senhor. Vou certificar-me de que a cozinha sabe. Enquanto caminhava em direção ao balcão, a mente de Sofia percorria rapidamente as informações que tinha recolhido. 6 semanas a observar Diogo Almeida tinham revelado um padrão. Ele tratava o pessoal de serviço como se fossem invisíveis até precisar de algo, e depois como se fossem incompetentes até provarem o contrário. Cada interação confirmava o que a avaliação comportamental da Goldman Sachs tinha previsto. Personalidade narcisista com tendências sociopatas, recordou ela do perfil psicológico, vê as relações humanas como transacionais, requer validação constante. Mas a fusão de amanhã exigiria mais do que perfis psicológicos. Exigia uma character assassination tão completa que Diogo Almeida não teria outra escolha senão aceitar os termos da Goldman Sachs ou ver o seu império desmoronar. Ela fez o pedido a Bruno Silva, o ajudante de mesa de 20 anos que também fazia de cozinheiro em manhãs movimentadas. A mesa 12 quer ovos estrelados com pão de mistura sem manteiga, disse-lhe ela. E Bruno, certifica-te de que está tudo perfeito. É o Diogo Almeida. Os olhos de Bruno arregalaram-se. O tipo da tecnologia, aquele de todas as revistas? Exatamente. Ele já está a ter uma manhã má e está prestes a ficar muito pior, pensou Sofia, observando Diogo pela janela de serviço enquanto ele ladrava ordens para o seu telemóvel. O vídeo viral surgiria ao anoitecer. O conselho veria o verdadeiro caráter do seu CEO em alta definição e na manhã seguinte ela entraria naquela sala de reuniões com munição suficiente para remodelar todo o negócio. Diogo Almeida pensava que estava a tomar um café depois de uma reunião de conselho difícil. Não fazia ideia de que estava prestes a entregar a Goldman Sachs a arma perfeita para o destruir. A terceira chamada de Diogo em 20 minutos tinha deixado a sua voz rouca de fúria. O prato do pequeno almoço estava intacto à sua frente, os ovos a arrefecer enquanto ele andava de um lado para o outro no espaço estreito ao lado da sua mesa. Inês, não quero desculpas, quero soluções. A sua mão livre gesticulava descontroladamente, quase derrubando a sua chávena de café. As ações caíram 47% porque aqueles investidores pensam que podem questionar a minha visão. Sofia aproximou-se com café fresco, movendo-se cuidadosamente pelo café apinhado. Os clientes de domingo de manhã enchiam todas as mesas, famílias a desfrutar de panquecas, casais a partilhar jornais, estudantes universitários debruçados sobre os seus portáteis. O zumbido quente da conversa criava um casulo de normalidade que a raiva crescente de Diogo começava a estilhaçar.
Mais café, senhor? Perguntou ela em voz baixa, notando como o rosto dele tinha ficado vermelho durante a chamada. Diogo levantou um dedo sem olhar para ela, continuando a sua tirada para o telemóvel. A Goldman Sachs pensa que me está a fazer um favor com esta fusão. Eu construí a Almeida Tech com as minhas próprias mãos enquanto esses engravatados jogavam golfe. Vários clientes próximos olharam, as suas conversas a vacilar. Uma mãe puxou a sua filha pequena para mais perto, sentindo a mudança na atmosfera. Sofia esperou pacientemente com o bule de café na mão, observando a linguagem corporal de Diogo a deteriorar-se. Os seus ombros curvavam-se para a frente como um predador a preparar-se para atacar. Os músculos do seu maxilar tremiam com uma raiva mal contida. 6 semanas de observação tinham-na ensinado a reconhecer este padrão de tempestade em particular. Senhor? Tentou ela novamente, mantendo a voz suave. Gostaria que lhe aquecesse o café? Desta vez, Diogo olhou para ela, olhou mesmo, e algo feio brilhou por trás dos seus olhos azuis. Ele viu o seu uniforme, a sua expressão paciente, e a sua mente fez o cálculo que sempre fazia. Ali estava alguém seguro para magoar. Não, disse ele bruscamente, terminando a chamada com um toque violento no ecrã do telemóvel. O que eu gostaria é que as pessoas fizessem o seu trabalho corretamente à primeira. Claro, senhor. Há algum problema com o seu pequeno almoço? Diogo olhou para o prato de ovos frios e tosta intocada. A comida não era o problema, a reunião do conselho não era o problema, o preço das ações não era o problema. O problema era que Diogo Almeida, mestre do universo, sentia-se pequeno pela primeira vez em anos, e ele precisava que alguém pagasse por esse sentimento. O seu olhar varreu o café, fazendo um inventário. Famílias com crianças, casais profissionais, miúdos universitários com portáteis caros, todas testemunhas potenciais, todos problemas potenciais. Mas a empregada de mesa, ela não era ninguém, menos que ninguém. Na verdade, sim, disse Diogo, a sua voz a baixar para um sussurro perigoso. Há um problema enorme com o meu pequeno almoço. O sistema de alerta interno de Sofia ativou-se. Ela já tinha visto aquele olhar antes, durante os seus anos a subir na hierarquia corporativa, em salas de reuniões onde homens decidiam que ela não pertencia ali, mas manteve a sua compostura profissional. Lamento ouvir. Isso! O que posso fazer para resolver? Diogo pegou no seu copo de sumo de laranja fresco, aquele que Bruno tinha trazido 5 minutos antes. A polpa rodopiava no líquido dourado enquanto ele o inclinava em direção à luz. Gente como vocês, começou ele, a sua voz a ecoar pelo café cada vez mais silencioso. Simplesmente não percebem o que é qualidade, pois não? As palavras atingiram Sofia como bofetadas. Gente como vocês? Em 3 palavras, Diogo tinha revelado tudo o que ela precisava de saber, tudo o que o conselho da Goldman Sachs precisava de ouvir. Mas a parte racional do seu cérebro, a parte que tinha negociado acordos de bilhões de euros, pedia cautela. Peço desculpas se o serviço não correspondeu às suas expectativas, disse ela cuidadosamente. Deixe-me chamar a Amélia, a nossa gerente. Não. Diogo levantou-se, o seu corpo de 1,80 a pairar sobre ela. Vais aprender agora mesmo o que acontece quando não sabes o teu lugar. O café ficou em silêncio absoluto. As conversas morreram a meio da frase. As chávenas de café pararam a meio caminho dos lábios. Até a máquina de café parecia suster a respiração. Ele vai fazê-lo, percebeu Sofia com uma clareza cristalina. Ele vai mesmo fazê-lo. Ela podia tê-lo impedido. Uma palavra sobre a sua verdadeira identidade, uma menção a Goldman Sachs, e Diogo teria recuado instantaneamente, mas impedi-lo estragaria tudo. 6 semanas de recolha cuidadosa de informações, meses de preparação da fusão, a oportunidade perfeita para expor o seu verdadeiro caráter ao mundo. Em vez disso, ela ficou perfeitamente imóvel e deixou acontecer. Diogo ergueu o copo de sumo de laranja bem acima da cabeça dela, os seus olhos azuis a arder com fúria justiceira. Isto é o que recebes por não saberes o teu lugar. O sumo de laranja caiu em câmara lenta, ensopando-lhe o cabelo, escorrendo-lhe pelo rosto em riachos pegajosos, manchando a frente do seu uniforme castanho. O líquido frio chocou o seu sistema, mas ela não vacilou, não gritou, não lhe deu a satisfação de a ver quebrar. O café explodiu. Oh, meu Deus! A voz de uma mulher aguda de indignação. Ele acabou de... A voz de um homem, incrédula. Alguém chame a polícia. Outra voz zangada e clara.
As câmaras dos telemóveis apareceram como por magia, uma dúzia de ângulos diferentes a capturar o sorriso satisfeito de Diogo, enquanto o sumo de laranja pingava do queixo de Sofia para o chão do café. O clique dos obturadores das câmaras misturava-se com suspiros de horror e pragas murmuradas. Amélia Costa apareceu de trás do balcão, o rosto branco de choque. Senhor, precisa de sair agora. Mas Diogo ainda não tinha acabado. Ele inclinou-se até o seu rosto ficar a centímetros do de Sofia. A sua voz era um sussurro venenoso, destinado a ser ouvido. É isto que acontece quando te esqueces que alguns de nós importam e outros não. Talvez da próxima vez te lembres de servir os teus superiores com um pouco mais de respeito. Sofia limpou o sumo de laranja dos olhos com as costas da mão. Os seus movimentos eram deliberados e controlados. Quando falou, a sua voz era firme e profissional, devastadora na sua dignidade serena. Tenha um bom dia, senhor. 4 palavras, sem raiva, sem lágrimas, sem reação para além daquelas 4 palavras ditas com um tipo de graça que vem de saber exatamente quem se é, independentemente do que os outros pensam que se é. Diogo endireitou-se, a sua expressão a mudar de satisfação para confusão. Não era esta a reação que ele esperava. Onde estava o choro, a súplica, o reconhecimento de que ele estava certo, de que ela não era nada? É só isso? Exigiu ele. É tudo o que tens para dizer? Sofia olhou para ele por um longo momento, o sumo de laranja ainda a pingar do seu cabelo. À volta deles, o café susteve a respiração. Câmaras a gravar, testemunhas congeladas de incredulidade. Tenha um bom dia, senhor, repetiu ela. Depois, virou-se e caminhou em direção à parte de trás do café com passos medidos, a cabeça erguida, deixando Diogo sozinho num círculo de silêncio horrorizado. Pedro Mendes, um cliente habitual que lia o jornal de domingo, levantou-se lentamente. Você é nojento, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Absolutamente nojento. Ela é só uma empregada de mesa, protestou Diogo. Mas a sua voz carecia de convicção. Os rostos que o encaravam não estavam convencidos. Estavam chocados. Ela é um ser humano, disse a mãe que tinha puxado a filha para mais perto. E você é um monstro. Diogo olhou em volta do café, vendo o seu reflexo em dezenas de ecrãs de telemóveis, todos a gravar, todos a transmitir a sua humilhação de Sofia para o mundo. Pela primeira vez, a dúvida insinuou-se na sua voz. Vocês não percebem, eu sou o Diogo Almeida, valho 12 mil milhões de euros, construí um império. E acabou de o destruir, disse Amélia Costa em voz baixa, com a mão no seu próprio telemóvel. As imagens de segurança, os telemóveis dos clientes e a minha garantia pessoal de que este vídeo estará em todo o lado até a noite. Saia do meu café. Diogo atirou uma nota de 100 euros para a mesa, como se o dinheiro pudesse de alguma forma desfazer o que tinha acabado de acontecer. Mas o estrago estava feito, gravado em alta definição de múltiplos ângulos, pronto para dar a volta ao mundo à velocidade das redes sociais. Ele abriu caminho por entre a multidão de clientes enojados, as suas vozes a segui-lo até a porta. Porco elitista! Espero que alguém te ponha no teu lugar. O karma há de apanhar-te. O motor do Ferrari rugiu, mas Diogo ficou sentado no lugar do condutor por um longo momento, a olhar para as janelas do café. Lá dentro conseguia ver Sofia a falar calmamente com Amélia, outros funcionários a trazer-lhe toalhas, clientes a aproximarem-se para oferecer apoio. Ela parecia composta, inabalável, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Pela primeira vez na sua vida, Diogo Almeida perguntou-se se tinha cometido um erro terrível. Mas ela é só uma empregada de mesa, disse a si mesmo enquanto se inseria no trânsito. Só uma empregada de mesa? 12 horas depois, o vídeo teria 20 milhões de visualizações. 24 horas depois, Diogo Almeida saberia exatamente quem era aquela empregada de mesa. No café, Sofia aceitou uma toalha limpa de Bruno e começou a limpar metodicamente o sumo de laranja do rosto. Amélia pairava por perto, a sua expressão uma mistura de preocupação e fúria mal contida. Querida, estás bem? Queres apresentar queixa na polícia? Fazer queixa-crime? Estou bem, disse Sofia em voz baixa, vendo o seu reflexo no espelho da casa de banho. Polpa de laranja agarrava-se ao seu cabelo e o seu uniforme estava arruinado, mas os seus olhos permaneciam firmes, calculistas, satisfeitos. Tudo tinha corrido exatamente como planeado. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Rui Valente. Reunião do Conselho antecipada para as 9h. Todos os principais meios de comunicação a pedir comentários. Estás pronta?
Sofia apagou a mensagem e voltou para a sala de jantar, onde os clientes ainda processavam o que tinham testemunhado. Vários aproximaram-se dela com ofertas de apoio, cartões de visita, contactos de advogados. Obrigada, disse ela a cada um. A sério, mas eu vou ficar bem. Melhor do que bem, pensou ela, observando o Ferrari desaparecer no trânsito de Lisboa. O Diogo Almeida acabou de me dar tudo o que eu preciso para o destruir. Os documentos da fusão na sua pasta permaneceriam inalterados. Os termos financeiros já eram favoráveis a Goldman Sachs, mas agora ela tinha algo infinitamente mais valioso do que poder de negociação. Ela tinha justiça. E na manhã seguinte, quando Diogo Almeida entrasse naquela sala de reuniões à espera de salvar a sua empresa, descobriria que a empregada de mesa insignificante que ele tinha humilhado segurava todo o seu futuro nas suas mãos perfeitamente cuidadas. A penthouse de Diogo Almeida tinha vista para o rio Tejo do 42º andar, as suas paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica do horizonte cinzento de inverno de Lisboa. Ele estava na sua casa de banho de mármore, a passar água fria pelo rosto, a tentar lavar a memória do que tinha acontecido no café. Ela mereceu, disse a si mesmo pela 12ª vez. Aquela empregada atrevida precisava de aprender o seu lugar. Mas a imagem não lhe saía da cabeça. Os seus calmos olhos castanhos, a forma como ela tinha limpado o sumo do rosto sem quebrar. Aquelas 4 palavras. Tenha um bom dia, senhor. Sem raiva, sem lágrimas, apenas uma dignidade que fazia a sua vitória parecer oca. O seu telemóvel vibrava constantemente na bancada de granito. Mensagem atrás de mensagem, chamada atrás de chamada. Diogo ignorou-as todas, concentrando-se antes no seu reflexo no espelho. Cabelo loiro perfeitamente penteado, olhos azuis, claros e determinados. O rosto que tinha estampado as capas da revista Exame, as reportagens do Expresso, os palcos das TED Talks. Ele era o Diogo Almeida. Ele era intocável. A campainha tocou, ecoando pelo vasto apartamento. Diogo vestiu uma camisa branca lavada e caminhou até a entrada, esperando encontrar Tiago com atualizações sobre a contenção de danos. Em vez disso, Inês Ferraz estava no corredor, o seu rosto habitualmente composto, agora corado de pânico. A sua chefe de relações públicas agarrava um tablet contra o peito como um escudo. Precisamos de falar agora. Inês passou por ele e entrou na sala de estar, os seus saltos a ecoar contra o chão de cimento polido. Aos 45 anos, ela tinha gerido crises para executivos de tecnologia, políticos e celebridades. Diogo nunca a tinha visto tão abalada. Inês, seja o que for, pode esperar. Tive uma manhã difícil e preciso de... Não? Inês virou-se a sua voz cortante. Não pode esperar. Senta-te. Algo no seu tom fez Diogo obedecer. Ele sentou-se no seu sofá de cabedal, notando como Inês permanecia de pé, a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Diz-me que não entornaste sumo de laranja numa empregada de mesa esta manhã. As palavras atingiram Diogo como água gelada. Como é que tu? Diz-me que não o fizeste. O maxilar de Diogo contraiu-se. Ela foi desrespeitosa, eu pula no seu lugar. Fim da história. Inês fechou os olhos, o seu rosto a empalidecer. Quando os abriu, Diogo viu algo que nunca tinha visto antes: medo. Diogo, és o assunto do momento no Twitter, número 1, mundial. Ela levantou o tablet e o estômago de Diogo deu um nó. O ecrã mostrava uma miniatura de vídeo, ele de pé sobre Sofia, o sumo de laranja a escorrer-lhe pelo rosto. A legenda dizia: bilionário arrogante ataca empregada de mesa, veja o colapso deste monstro. 17 milhões de visualizações e a aumentar. Isto é impossível, sussurrou Diogo, agarrando o tablet. Ninguém sabia quem eu era só um café qualquer. O Pedro Mendes sabia quem tu eras. Ele tem 2 milhões de seguidores no TikTok. A Amélia Costa, a dona do café. Ela publicou as imagens de segurança no Facebook. Foram partilhadas 400 mil vezes em 3 horas. Diogo percorreu os comentários, cada um uma adaga na sua imagem cuidadosamente construída. Espero que este porco elitista perca tudo. Aquela empregada mostrou mais classe do que este bilionário alguma vez terá. Alguém descubra quem é este monstro, ele precisa de enfrentar as consequências. As ações da Almeida Tech estão prestes a cair mais a pique do que a sua reputação. Para com isto, disse Diogo em voz baixa. Manda abaixo tudo. Inês riu, mas não havia humor no som. Não se pode mandar abaixo a internet, Diogo. Isto é viral. Está em todo o lado.
CNN, Fox News, MSNBC, todos estão a dar a notícia. O telemóvel de Diogo tocou. O som a ecoar pelo apartamento como um alarme. O nome de Tiago apareceu no ecrã. Não atendas, avisou Inês. Ele também me tem ligado. O conselho está em sessão de emergência, o preço das ações está em queda livre, estamos a enfrentar um desastre de relações públicas completo. Mas Diogo já estava a atender. Tiago, graças a Deus, diz-me que tens isto sob controlo. A voz de Tiago quebrou de pânico. Senhor, preciso que venha aqui imediatamente. O conselho está a considerar removê-lo do cargo de CEO. Eles dizem que a fusão com a Goldman Sachs está em risco. O próprio Sr. Valente ligou há 1 hora. O tablet escorregou das mãos de Diogo, caindo no chão com um estrondo. O Valente ligou. O que é que ele disse? Ele disse que a fusão depende da Almeida Tech manter certos padrões de conduta corporativa. Senhor, eles estão a ameaçar desistir completamente. O mundo de Diogo inclinou-se. A fusão com a Goldman Sachs não era apenas um negócio, era a salvação. A plataforma de computação na nuvem da Almeida Tech estava a perder dinheiro, a perder terreno para concorrentes mais jovens e ágeis. Sem a aquisição de 87 mil milhões da Goldman, a empresa entraria em colapso em 18 meses. Isto é uma loucura, disse Diogo ao telemóvel. Um incidente, um momento de mau juízo. Eles não podem destruir a minha vida inteira por causa de um momento. Senhor, a voz de Tiago era quase inaudível. Já não é apenas um incidente, as pessoas estão a investigar. Encontraram o processo de assédio de 2019 que resolvemos por acordo. A queixa de discriminação da sua antiga assistente, o vídeo de si a gritar com aquele arrumador de carros no ano passado. Diogo terminou a chamada e atirou o telemóvel contra a da parede, onde este se desfez em fragmentos de plástico. Inês não se moveu. Precisas de fazer uma declaração, disse ela. Um pedido de desculpas completo, expressar remorso genuíno, prometer frequentar formação de sensibilidade, doar a organizações de direitos civis reabilitação completa da imagem. Pedir desculpa? A voz de Diogo elevou-se a um rugido. Pedir desculpa por quê? Por esperar um serviço decente? Por me recusar a ser desrespeitado por uma Zé Ninguém que ganha o salário mínimo? Essa Zé Ninguém que ganha o salário mínimo acabou de destruir a tua reputação em 4 horas. Diogo começou a andar de um lado para o outro, a sua mente a mil. Tem de haver uma saída para isto. O dinheiro fala. Toda a gente tem um preço. Descobre quem ela é, compra-a, fala retratar-se. Inês olhou para ele com algo que se aproximava do nojo. Estás a ouvir-te? Deitaste sumo numa mulher inocente porque estavas a ter um dia mau. O mundo inteiro viu. E a tua solução é suborná-la. A minha solução é sobreviver a isto. A Almeida Tech emprega 14 mil pessoas. Se a Goldman Sachs desistir, esses empregos desaparecem. A empresa morre. Tudo o que eu construí é destruído porque uma empregada de mesa não aguentou um bocadinho de sumo. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva contra as janelas. Inês juntou as suas coisas, os seus movimentos deliberados e finais. Onde vais? Exigiu Diogo. Escrever a tua carta de demissão, porque se tu não te salvas, talvez o conselho consiga salvar a empresa. Depois que ela saiu, Diogo ficou sozinho na sua penthouse. Lisboa estendia-se abaixo dele como um reino que ele estava a perder pedaço a pedaço. Ele pegou no seu telemóvel de reserva e reviu o vídeo, estudando o rosto de Sofia, frame a frame. Havia algo de errado na imagem, algo que ele não conseguia identificar. A forma como ela tinha ficado tão imóvel a deixar acontecer. A ausência total de surpresa nos seus olhos, como se estivesse à espera, como se quisesse que acontecesse. Não, pensou Diogo. Isso é impossível. Ela é só uma empregada de mesa, apenas uma Zé Ninguém que teve sorte com os seus 15 minutos de fama. Mas a dúvida corroía-o como ácido. Entretanto, do outro lado da cidade, Sofia estava sentada no seu verdadeiro escritório, no 35º andar do edifício da Goldman Sachs, ainda a usar o seu uniforme manchado de sumo. A vista da sua janela mostrava o mesmo horizonte de Lisboa que Diogo contemplava, mas de um ângulo diferente, uma perspectiva diferente. Rui Valente estava sentado à sua frente, a sua expressão uma mistura de admiração e preocupação. Aos 62 anos, ele tinha transformado a Goldman Sachs numa potência global através de planeamento cuidadoso e execução implacável. Ele entendia exatamente o que Sofia tinha conseguido.
17 milhões de visualizações e a aumentar, disse ele a percorrer o seu telemóvel. A CNN quer uma entrevista, o Expresso vai fazer uma história de primeira página, as ações da Almeida Tech caíram 63%. E a fusão? Perguntou Sofia, a secar a polpa de laranja do cabelo com uma toalha. Adiada, pendente de uma nova análise sobre a aptidão de Almeida como CEO. O conselho está em caos, 3 grandes investidores já se retiraram. Rui fez uma pausa a estudar o rosto dela. Tu sabias que isto ia acontecer, tu planeaste isto? Eu recolhi informações, corrigiu Sofia. O Diogo Almeida revelou o seu caráter, eu simplesmente o documentei, deixando que ele te humilhasse em público. O telemóvel de Sofia vibrou com outro pedido de entrevista que ela recusou. Às vezes, é preciso estar disposto a levar um golpe para dar o soco perfeito. O Diogo Almeida acabou de nos dar o controle total sobre esta fusão. Rui recostou-se na cadeira, a sua expressão pensativa. Ele vai retaliar. Homens como o Almeida não aceitam a derrota facilmente. Ele vai tentar desacreditar-te, pintar-te como uma oportunista ou uma interesseira. Pode até tentar comprar-te. Que tente. A voz de Sofia transmitia a confiança serena de quem já tinha ganho. Amanhã de manhã, eu entro naquela sala de reuniões como a sócia sênior, responsável pela maior fusão da história da Goldman Sachs. O Diogo Almeida entra como um CEO desonrado cuja empresa está a perder valor a cada hora. E depois? Sofia sorriu, o primeiro sorriso genuíno que se permitira durante todo o dia. Depois dou-lhe uma escolha. Aceitar os nossos termos, incluindo a sua demissão imediata e uma reestruturação completa da liderança da Almeida Tech, ou ver a sua empresa morrer. Estás a assumir que ele vai escolher salvar a empresa em vez do seu orgulho? Estou a contar com isso. Homens como o Diogo Almeida escolhem sempre o dinheiro em vez dos princípios. É isso que os torna previsíveis. Rui levantou-se para sair, mas parou à porta. Pelo que vale, lamento que tenhas tido que passar por isso. Ninguém devia ser tratado como ele te tratou. Sofia tocou no cabelo, ainda úmido de sumo de laranja. Foi necessário. O Diogo Almeida precisava de mostrar a sua verdadeira face ao mundo. E amanhã, quando ele perceber exatamente quem atacou, o olhar nos seus olhos fará com que cada gota pegajosa tenha valido a pena. Quando Rui saiu, Sofia voltou-se para o ecrã do seu computador, onde os documentos da fusão aguardavam a sua revisão final. 87 mil milhões de euros, todo o império de Diogo Almeida reestruturado de acordo com a visão da Goldman Sachs. Tenha um bom dia, senhor, pensou ela, lembrando-se das suas palavras de despedida no café. Amanhã, ela mostraria a Diogo Almeida exatamente o tipo de dia que tinha planeado para ele. A sala de conferências da Goldman Sachs, no 42º andar, fervilhava de tensão enquanto os líderes empresariais mais poderosos de Lisboa se reuniam para uma sessão de emergência. A mesa de mogno refletia as luzes da cidade para além das janelas, onde manifestantes tinham começado a juntar-se em frente ao edifício com cartazes que diziam "Justiça para a empregada" e "Almeida fora". Diogo Almeida sentou-se numa das pontas da mesa polida, a sua aparência habitualmente perfeita a mostrar fissuras. A sua gravata estava ligeiramente solta, o seu cabelo loiro despenteado de tanto passar as mãos por ele. Em frente a ele, Leonor Matos e 3 outros membros do conselho da Almeida Tech mantinham uma distância cuidadosa, como se a sua desgraça fosse contagiosa. A situação é insustentável, disse Leonor, a sua voz a cortar o silêncio pesado da sala. Aos 58 anos, ela tinha servido em conselhos de administração durante 2 décadas, mas nunca tinha visto uma crise desenrolar-se tão rapidamente. O preço das ações caiu 71%, grandes clientes a ameaçar cancelar contratos, a fusão com a Goldman Sachs por um fio. Tiago Neves estava de pé atrás da cadeira de Diogo, o seu tablet a exibir métricas das redes sociais em tempo real como um relógio do apocalipse. Senhor, estamos a aproximar-nos dos 25 milhões de visualizações do vídeo. A hashtag Almeida Elitista é tendência em 43 países. O maxilar de Diogo contraiu-se. Um incidente, um momento de mau juízo e vocês já estão prontos para deitar fora tudo o que eu construí. Mau juízo? A voz de Leonor elevou-se. Diogo, tu entornaste sumo numa mulher chamando-a de insignificante em frente a testemunhas enquanto estavas a ser gravado. Ela foi desrespeitosa. Ela perguntou se queria sobremesa.
A sala explodiu em discussões acaloradas, as vozes a sobreporem-se numa cacofonia de culpas e recriminações. Diogo deu por si a defender ações que não tinha a certeza de compreender, enquanto os membros do conselho questionavam decisões que tinham apoiado durante anos. Precisamente às 19h, as portas da sala de conferências abriram-se com precisão mecânica. Rui Valente entrou primeiro, o seu cabelo prateado a brilhar sob as luzes do teto, seguido por Cláudia Reis, a principal conselheira jurídica da Goldman. Atrás deles caminhava uma mulher que Diogo não reconheceu, a carregar uma pasta de cabedal e a mover-se com uma autoridade serena. Ela usava um fato de negócios cinzento escuro que a transformava completamente da empregada de mesa de que ele se lembrava. O seu cabelo natural estava penteado de forma profissional e os seus olhos castanhos perscrutavam a sala com uma inteligência calculista. Quando aqueles olhos encontraram os de Diogo do outro lado da mesa, algo frio passou entre eles. Senhores, senhoras, disse Rui, sentando-se na cabeceira da mesa. Obrigado por terem comparecido a esta reunião de emergência. Dados os eventos recentes, a Goldman Sachs solicitou uma revisão imediata dos termos da fusão proposta. Diogo inclinou-se para da frente, o desespero a insinuar-se na sua voz. Senhor Valente, eu compreendo que haja preocupações sobre o incidente de hoje, mas garanto-lhe que foi completamente atípico. Um lapso momentâneo de juízo que de forma alguma reflete os valores corporativos da Almeida Tech. Valores corporativos? Repetiu Rui lentamente como se estivesse a saborear as palavras. Sim, vamos falar sobre isso. Gostaria que conhecessem a Sofia Carvalho, a nossa sócia sênior que tem estado a tratar da devida diligência para esta aquisição. A mulher de fato cinzento escuro acenou educadamente aos presentes na mesa. Boa noite a todos! Diogo olhou para ela, o seu cérebro a lutar para processar informações contraditórias. O rosto era familiar, mas tudo o resto estava errado. A confiança, as roupas caras, a forma como as outras pessoas se curvavam perante a sua presença. A senhora Carvalho passou um tempo considerável a pesquisar a cultura corporativa da Almeida Tech, continuou Rui. 6 semanas de investigação intensiva. De facto não foi, Sofia? Sim, senhor. Muito intensiva. O mundo de Diogo inclinou-se ligeiramente. Algo na sua voz, a cadência das suas palavras. Onde é que ele já tinha ouvido aquela voz? Leonor Matos olhou entre os representantes da Goldman Sachs, sentindo correntes subterrâneas que não conseguia identificar. Senhor Valente, estamos preparados para abordar quaisquer preocupações sobre o incidente de hoje. O Diogo concordou em emitir um pedido de desculpas público e submeter-se à formação de sensibilidade. Ele concordou? As sobrancelhas de Rui ergueram-se. Diogo, isso é verdade? Diogo acenou rapidamente, os seus olhos ainda fixos em Sofia. Absolutamente. O que for preciso para avançar com esta fusão. Sofia abriu a sua pasta e retirou um dossiê grosso. Antes de discutirmos desculpas, talvez devêssemos rever algumas das conclusões da minha pesquisa. Ela começou a espalhar fotografias pela mesa, imagens de câmaras de segurança, capturas de ecrã de redes sociais, depoimentos de testemunhas. Cada imagem contava uma história das interações de Diogo Almeida com pessoal de serviço, minorias, mulheres. O padrão era inegável. Março de 2023, disse Sofia, a sua voz clínica e precisa. Altercação verbal com um arrumador de carros no Mercado da Ribeira, múltiplas testemunhas. O rosto de Diogo empalideceu. Isso foi completamente tirado do contexto. Julho de 2023, incidente num restaurante onde repreendeu um ajudante de mesa hispânico por não limpar a sua mesa com rapidez suficiente. O gerente teve de intervir. Ele era incompetente. Outubro de 2023, confronto num hotel com uma recepcionista que se recusou a dar-lhe um upgrade de quarto. O senhor chamou-lhe, e cito, uma mulher estúpida que não sabe o seu lugar, fim de citação. Leonor Matos olhou para Diogo, horrorizada. Isto é verdade? Novembro de 2023, continuou Sofia implacavelmente. Incidente no Country Club, onde se queixou que o Cad era atrevido e exigiu uma substituição. Cada revelação atingiu a sala como um golpe físico. Os membros do conselho trocaram olhares, os seus rostos a refletir um nojo crescente. Diogo percebeu com um terror crescente que todo o seu padrão de comportamento estava a ser dissecado sob luzes fluorescentes. Onde arranjaste tudo isto? Sussurrou ele. Sofia olhou diretamente para ele pela primeira vez desde que entrara na sala. Pesquisa exaustiva, Sr. Almeida. A devida diligência exige a compreensão do caráter das pessoas que estamos a considerar como parceiros.
Isto é uma caça às bruxas, disse Diogo. Mas a sua voz carecia de convicção. Está a pegar em incidentes isolados e a construir uma narrativa que não existe. Estou? Sofia meteu a mão na pasta novamente, desta vez tirando um tablet. Talvez queira ver o incidente de hoje de um ângulo diferente. Ela carregou no play e a sala encheu-se com o som da voz de Diogo, cristalina e inconfundivelmente venenosa. Gente como vocês simplesmente não percebem o que é qualidade, pois não? O ângulo da câmera era perfeito, apanhando cada palavra, cada expressão, cada gota de sumo de laranja. Mas não era a filmagem tremida de telemóvel que se tinha tornado viral, era de qualidade profissional. Múltiplos ângulos, áudio perfeito. O sangue de Diogo gelou. Como é que tens esta filmagem? A Amélia Costa é minha prima, disse Sofia simplesmente. Ela instalou novas câmeras de segurança no mês passado. Alta, definição, múltiplos ângulos, gravação de áudio profissional. Quando lhe disse que estava a investigar a cultura corporativa da Almeida Tech, ela concordou em ajudar. A sala girou à volta de Diogo enquanto as implicações o atingiam. Tu planeaste isto? Armaste-me uma cilada. Eu documentei o seu caráter, Sr. Almeida. O senhor escolheu as suas próprias ações. Rui Valente recostou-se na cadeira, a sua expressão indecifrável. A senhora Carvalho recomendou que a Goldman Sachs se retirasse completamente da fusão. A cultura corporativa da Almeida Tech parece ser fundamentalmente incompatível com os nossos valores. Não. Diogo atirou-se para frente, o desespero a sobrepor-se à dignidade. Não podem fazer isto. A empresa vai morrer sem esta fusão. 14.000 empregos vão desaparecer. Então talvez, disse Sofia em voz baixa, o senhor devesse ter pensado nisso antes de decidir humilhar uma mulher porque estava a ter um dia mau. Leonor Matos encontrou a sua voz. Sr. Valente, o conselho está preparado para remover o Diogo do cargo de CEO imediatamente. Podemos reestruturar toda a equipa executiva se necessário. Isso é um começo, disse Rui. Mas os danos à reputação da Almeida Tech podem ser irreversíveis. O vídeo viral foi visto por 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Todos os principais meios de comunicação estão a cobrir a história. Isto já não é apenas um problema de relações públicas, é um problema de toxicidade da marca. Diogo olhou para os rostos à mesa que outrora lhe tinham mostrado respeito, admiração, até mesmo medo. Agora via apenas nojo, desapontamento e cálculo. Aquelas pessoas já estavam a escrever o seu obituário corporativo. Tem de haver uma forma de resolver isto, disse ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Algum tipo de programa de reabilitação, serviço comunitário, uma fundação de caridade, qualquer coisa. Sofia observou-o a implorar, notando como a sua arrogância se tinha desmoronado num desespero patético. Este era o momento para o qual ela tinha planeado, a interseção onde o seu orgulho colidiria com os seus instintos de sobrevivência. Pode haver uma opção, disse ela cuidadosamente. A sala susteve a respiração. Os olhos azuis de Diogo fixaram-se nos dela como um náufrago a agarrar-se a uma corda. Que opção? Reestruturação completa. O senhor demite-se do cargo de CEO, imediata e permanentemente. O conselho da Almeida Tech é reconstituído com a supervisão da Goldman Sachs. Todas as práticas de contratação e promoção são revistas por auditores independentes e o senhor financia pessoalmente um programa de diversidade e inclusão de 50 milhões de euros. O rosto de Diogo ficou branco. 50 milhões de euros e demitir-me permanentemente. Isso é suicídio corporativo. Não, Sr. Almeida, corrigiu Sofia. Suicídio corporativo foi o que o senhor cometeu esta manhã quando decidiu que os seus sentimentos feridos importavam mais do ditbel que a dignidade humana básica. Ela levantou-se, a juntar os seus materiais com uma eficiência treinada. A Goldman Sachs considerará avançar com uma fusão modificada sob estes termos. Tem até às 9h de amanhã para decidir. E se eu recusar? Sofia parou à porta com a mão na maçaneta. Quando se virou, a sua expressão não continha qualquer misericórdia. Então a Almeida Tech morre e o senhor torna-se um conto de advertência sobre o que acontece quando o poder corrompe. Absolutamente. A porta fechou-se atrás da equipa da Goldman Sachs com um clique suave que soou como a tampa de um caixão a fechar-se. Diogo sentou-se sozinho à mesa com os membros do seu conselho, o peso da sua escolha a esmagá-lo como a gravidade. A voz de Leonor Matos cortou o silêncio como uma lâmina. Diogo,
Tens exatamente 14 horas para salvar esta empresa. Pelo bem de 14.000 funcionários que não fizeram nada de errado, rezo para que tomes a decisão certa. Mas Diogo Almeida não estava a pensar em funcionários, ou em escolhas, ou em redenção. Estava a pensar no olhar nos olhos de Sofia Carvalho quando ela apresentou o seu ultimato. Era o mesmo olhar que ela lhe tinha dado naquela manhã quando disse: "Tenha um bom dia, Senhor." O olhar de alguém que tinha estado a planear a sua destruição desde o início. Diogo Almeida sentou-se sozinho na sua penthouse, o horizonte de Lisboa a cintilar para além das janelas do chão ao teto, como estrelas num universo que já não fazia sentido. Garrafas de uísque vazias alinhavam-se na bancada de mármore, testemunho da sua tentativa de afogar as revelações do dia em uísque de malte único. O ecrã do seu portátil brilhava com os resultados da pesquisa por Sofia Carvalho Goldman Sachs. Página após página, revelava uma trajetória de carreira que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre o mundo. Nova SBE, summa cum laude. A sócia sênior mais jovem da história da Goldman Sachs, liderou aquisições no valor de mais de 200 mil milhões de euros. Destaque na lista 40 Under 40 da Fortune por 3 anos consecutivos. Impossível, murmurou Diogo, a percorrer os retratos profissionais de Sofia em fatos de poder, a apertar as mãos de CEOs, a discursar em conferências empresariais. Ela estava a servir café, a tirar pedidos, chamou-me senhor. Mas as provas eram inegáveis. Sofia Carvalho não era apenas bem-sucedida, era lendária. Um prodígio financeiro que tinha revolucionado a estratégia de fusões, uma mulher cujas recomendações podiam fazer ou quebrar empresas multinacionais. A mulher que ele tinha humilhado com sumo de laranja controlava mais riqueza do que alguns países. O telemóvel de Diogo vibrou com outra chamada de Tiago, que ele ignorou. Em vez disso, abriu uma nova janela no navegador e pesquisou mais a fundo à procura de algo que pudesse explicar como tinha ficado preso neste pesadelo. O que encontrou fez-lhe o sangue gelar. Expresso 3 de novembro de 2024. Goldman Sachs anuncia grande expansão na costa oeste. Sócia sênior Carvalho liderará operações em Lisboa. Novembro. Ela estava em Lisboa há 6 semanas, exatamente o período de tempo que ela tinha mencionado para ir à sua investigação. Mas por que a Almeida Tech? A sua empresa era bem-sucedida, lucrativa, em crescimento. Por que visar especificamente ele? Diogo continuou a pesquisar, seguindo as migalhas digitais que o levaram mais fundo no passado de Sofia. Os registros acadêmicos da nova SBE mostravam uma tese sobre comportamento corporativo predatório e discriminação sistemática no local de trabalho. O início da sua carreira focou-se em aquisições hostis de empresas com fracos registros de diversidade. Ela é uma cruzada, percebeu Diogo em voz alta. Uma guerreira da justiça social com uma conta de despesas da Goldman Sachs. Mas tinha de haver mais. As pessoas não orquestram operações secretas elaboradas sem interesses pessoais. A mente embriagada de Diogo lutava para montar o puzzle. Seguindo os instintos apurados por anos de guerra corporativa, ele encontrou a resposta enterrada num documento legal de 3 anos que mencionava Sofia Carvalho como testemunha de caráter num processo de discriminação. O nome da queixosa fez o coração de Diogo parar. Catarina Carvalho versus Grupo Financeiro Vértice. Catarina Carvalho, mesmo apelido, os mesmos olhos inteligentes na fotografia do processo judicial, a mesma dignidade serena na sua expressão. As mãos de Diogo tremeram enquanto clicava nos detalhes do caso. Catarina Carvalho, uma contabilista sênior no Grupo Financeiro Vértice, tinha processado o CEO Nuno Guterres por assédio sexual e discriminação social. O caso tinha sido resolvido fora dos tribunais por um montante não revelado, mas não antes de a carreira de Catarina ser destruída. Os depoimentos das testemunhas de caráter pintavam um quadro de abuso sistemático. Guterres tinha chamado Catarina de atrevida por questionar discrepâncias financeiras. Tinha-lhe tocado de forma inadequada durante reuniões. Disse a investidores que ela tinha sido contratada para cumprir cotas e que não sabia o seu lugar. As mesmas frases que Diogo tinha usado naquela manhã. "Oh Deus!" sussurrou Diogo, a compreensão a inundá-lo como água gelada. Ela é irmã dela. Ele encontrou o obituário de Catarina 6 meses depois. Ataque cardíaco aos 34 anos, sem marido, sem filhos, sobrevivida apenas pela sua irmã mais nova, Sofia Carvalho, sócia sênior na Goldman Sachs.
As peças encaixaram-se no cérebro encharcado de álcool de Diogo. Sofia não tinha escolhido a Almeida Tech ao acaso. Ela andava a caçá-lo, especificamente atraída por relatos do seu comportamento para com os funcionários. O trabalho no café, a paciente recolha de informações, a armadilha perfeita. Tudo concebido para o expor da mesma forma que Nuno Guterres tinha sido exposto. Exceto que Guterres tinha sobrevivido ao seu escândalo. A sua empresa tinha resistido à tempestade. O império de Diogo estava a desmoronar-se em tempo real. Obrigado. Era exatamente isso que eu precisava de ouvir. Diogo passou a mão pelo cabelo despenteado. Por que estás aqui? Vieste para te regozijares, para me veres a rastejar antes da grande reunião? Sofia sentou-se no sofá de cabedal dele, a sua postura relaxada, mas alerta. Vim porque também não conseguia dormir. Consciência pesada? Algo do gênero. Ela pegou numa das suas tentativas de desculpa amarrotadas, a alisar o papel enrugado. Estás a tentar escrever uma saída para isto. Não é o que as pessoas fazem? Pedem desculpa quando erram. Depende se o sentem de verdade. Os olhos de Sofia encontraram os dele do outro lado da mesa de centro. Tu sentes, Diogo? O uso do seu primeiro nome apanhou-o de surpresa. Não, senhor Almeida. Não, senhor. Apenas Diogo, dito sem desprezo ou cálculo. Não sei, admitiu ele, afundando-se na cadeira à frente dela. Estou aqui sentado há horas a tentar perceber o que é suposto eu sentir. Arrependimento, raiva, humilhação, tudo isso. O que sentes realmente? Diogo estudou o rosto dela, à procura de truques ou armadilhas, mas a expressão de Sofia continha apenas uma curiosidade genuína, como se ela realmente quisesse compreender a sua perspectiva. Confuso, disse ele finalmente. Ontem de manhã eu era o Diogo Almeida, mestre do universo. A hora do almoço era um vilão viral. Esta noite descubro que a empregada de mesa que humilhei é, na verdade, mais bem-sucedida do que eu, e que ela me andava a caçar porque eu a faço lembrar do homem que matou a irmã dela. Destruiu a irmã dela, corrigiu Sofia suavemente. A Catarina morreu de desgosto, mas foi o Nuno Guterres que lhe partiu o coração. O resultado é o mesmo. A voz de Diogo carregava uma amargura inesperada. A tua irmã está morta. A minha empresa está a morrer, e de alguma forma é suposto ambos encontrarmos sentido nesta confusão. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, os seus dedos a traçar padrões nas almofadas de cabedal. Quando falou, a sua voz era mais suave do que ele alguma vez a tinha ouvido. A Catarina teria gostado de ti, sabes? Antes de ontem, antes de tudo isto. Diogo olhou para ela incrédulo. A mulher que eu destruí teria gostado de mim? Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Não a mulher que tu destruíste, o homem que tu costumavas ser. Sofia pegou no seu telemóvel a percorrer artigos antigos. Eu fiz mais pesquisa para além do teu padrão de abuso. Diogo, eu sei sobre o fundo de bolsas que criaste para miúdos carenciados interessados em tecnologia, o bootcamp de programação que financiaste na zona sul de Lisboa, a vez em que visitaste pessoalmente cada família quando tiveste de fazer despedimentos em 2019. A garganta de Diogo apertou-se. Aquilo não eram manobras de relações públicas, eram escolhas privadas, convicções pessoais que ninguém deveria saber. Como descobriste essas coisas? Da mesma forma que descobri sobre o teu padrão de abuso, investigação exaustiva. Sofia pousou o telemóvel, a sua expressão pensativa. O homem que iniciou esse fundo de bolsas compreendia que o talento existe em todo o lado, mas a oportunidade não. Esse homem nunca teria entornado sumo numa empregada de mesa. Então, o que lhe aconteceu? O poder aconteceu. O sucesso aconteceu. O mundo disse-te que eras especial e tu começaste a acreditar. Deixaste de ver as outras pessoas como pessoas e passaste a vê-las como personagens secundárias na história do Diogo Almeida. As palavras atingiram-no como golpes físicos, não por serem cruéis, mas por serem verdadeiras. Diogo lembrou-se do momento exato em que a deferência deixou de parecer cortesia e começou a parecer um direito seu, quando o senhor se transformou de cortesia em reconhecimento da sua superioridade. A Catarina costumava falar sobre isso, continuou Sofia. Como o sucesso podia envenenar as pessoas. Ela dizia que o momento mais perigoso na carreira de qualquer pessoa era quando deixavam de ser gratas e começavam a sentir-se com direitos. Ela parece sábia. Ela era brilhante, divertida, gentil, via o melhor em toda a gente até que o Nuno Guterres lhe ensinou que nem toda a gente merecia a sua fé. Diogo caminhou até a janela,
a olhar para o horizonte de Lisboa. Algures por aí, as pessoas estavam a acordar para os seus empregos na Almeida Tech, sem saberem que a arrogância do seu CEO tinha posto em risco o seu futuro. Fala-me dela, disse ele em voz baixa. Sofia juntou-se a ele à janela, os seus reflexos a sobreporem-se no vidro. A Catarina era 5 anos mais velha do que eu. Criou-me depois de os nossos pais morrerem num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Ela trabalhou em 3 empregos para me pagar a nova SBE. Nunca se queixou, nunca pediu um obrigado. É por isso que te tornaste tão bem-sucedida? Estavas a tentar justificar o sacrifício dela? Eu estava a tentar protegê-la, construir um mundo onde mulheres brilhantes como a Catarina pudessem prosperar sem serem destruídas por homens inseguros. A voz de Sofia falhou ligeiramente. Eu falhei. Ficaram em silêncio confortável. 2 pessoas que tinham passado as últimas 24 horas como inimigas a descobrir um terreno comum inesperado. A cidade estendia-se abaixo deles, bela e complexa e indiferente à sua dor. Eu também tenho uma irmã, disse Diogo de repente. A Lara é professora no Porto. Marido, 3 filhos, vida feliz. Não falo com ela há 2 anos. Por quê? Porque ela me disse que eu me estava a tornar alguém que ela não reconhecia. Disse que o sucesso me estava a transformar num estranho. O riso de Diogo não tinha humor. Eu disse-lhe que ela tinha inveja das minhas conquistas, que não conseguia compreender a pressão de gerir uma empresa de 1.000 milhões de euros. Ela tinha razão em tudo. A Lara viu o que me estava a acontecer antes de mim. Antes de ontem de manhã, eu teria dito que era a mesma pessoa que começou a Almeida Tech na minha garagem. Agora, nem me consigo lembrar no que essa pessoa acreditava. Sofia tocou-lhe suavemente no braço. O primeiro contato humano que partilharam sem hostilidade. Ele acreditava na possibilidade em usar a tecnologia para resolver problemas e criar oportunidades. Esse homem ainda existe, Diogo. Só está enterrado sob anos de ego e sentimento de direito. Como sabes? Porque estás aqui, às 4 da manhã, a tentar descobrir como salvar os empregos dos teus funcionários. O Diogo Almeida, puramente egoísta, já estaria na Suíça a transferir ativos e a planear a sua fuga. Diogo olhou para a mão dela no seu braço, surpreendido com o quanto aquele simples gesto significava. Quando foi a última vez que alguém o tinha tocado com compaixão genuína em vez de cálculo? Sofia, preciso que saibas de uma coisa. O que eu fiz ontem, o que eu disse, não foi realmente por tua causa. Foi por eu me sentir pequeno e impotente, e descarreguei isso em alguém que pensei que não podia retaliar. Eu sei. Eu vi o teu uniforme e fiz suposições classistas. Desumanizei-te porque isso me fez sentir melhor sobre as minhas próprias falhas. Eu também sei disso. Então por que estás aqui? Por que não estás em casa a celebrar a destruição de outro Nuno Guterres? Sofia afastou-se da janela, sentando-se novamente no sofá. Quando olhou para ele, os seus olhos continham uma tristeza que lhe fez doer o peito. Porque destruir-te não vai trazer a Catarina de volta. E porque o homem que financiou aquele bootcamp de programação merece uma oportunidade de encontrar o caminho de volta para casa. Diogo sentiu algo rachar dentro do seu peito. Um muro que ele tinha construído à volta do seu coração ao longo de anos de guerra corporativa. Não sei se consigo encontrar essa pessoa novamente. Então talvez o possamos encontrar juntos. Juntos? A voz de Diogo era quase inaudível. Depois de tudo o que eu fiz, tu ajudavas-me. A Catarina sempre disse que as pessoas mereciam segundas oportunidades se estivessem dispostas a esforçar-se. O sorriso de Sofia era hesitante, mas genuíno. Estás disposto a esforçar-te, Diogo? Ele pensou na sua irmã Lara, nos funcionários que dependiam dele, no homem que ele tinha sido antes de o sucesso o ter envenenado. A escolha parecia monumental e simples ao mesmo tempo. Sim, sussurrou ele. Que Deus me ajude. Sim. Sofia acenou, pegando no seu telemóvel. Então temos 5 horas para reescrever a proposta de fusão. Não os termos da Goldman Sachs ou os teus termos, mas algo que sirva a todos. Tu farias isso? Arriscarias a tua carreira para ajudar o homem que te humilhou? Eu arriscaria a minha carreira para honrar a mulher que me criou. A Catarina acreditava na redenção, Diogo, na possibilidade de as pessoas poderem mudar, crescer, tornarem-se versões melhores de si mesmas. Enquanto Puspusno, amanhecer raiava sobre Lisboa, Diogo Almeida e Sofia Carvalho sentaram-se lado a lado à sua mesa de jantar, a reescrever o futuro da Almeida Tech.
não como inimigos ou adversários, mas como duas pessoas destroçadas a tentar construir algo belo a partir dos destroços da sua dor. Pela primeira vez em anos, Diogo sentiu esperança. As parcerias mais inesperadas podem surgir dos momentos mais sombrios. A sala de reuniões da Goldman Sachs fervilhava de tensão, enquanto os líderes empresariais mais poderosos de Lisboa entravam para a reunião de fusão que determinaria o destino da Almeida Tech. Diogo Almeida sentou-se à mesa polida, a sua aparência transformada do homem destroçado de 5 horas antes. Barba feita, a usar um fato azul marinho, ele parecia em todos os aspectos o CEO bilionário, mas os seus olhos azuis continham uma humildade que não existia antes. Sofia Carvalho entrou com a equipa da Goldman Sachs, o seu fato cinzento escuro e comportamento profissional não dando qualquer indício da conversa íntima que tinham partilhado ao amanhecer. Ela sentou-se em frente a Diogo, os seus olhares a cruzarem-se brevemente antes de ela abrir a sua pasta com uma eficiência treinada. Leonor Matos deu início à reunião, a sua voz tensa de estresse mal controlado. Senhoras e senhores, estamos aqui para discutir a proposta de aquisição da Almeida Tech pela Goldman Sachs, dependente da resolução dos eventos recentes em torno da conduta do nosso CEO. Rui Valente ajustou os óculos, a sua expressão indecifrável. Antes de prosseguirmos, creio que o Sr. Almeida preparou uma declaração. Diogo levantou-se lentamente, as suas mãos firmes apesar da magnitude do momento. O pedido de desculpas que ele e Sofia tinham elaborado juntos parecia autêntico de uma forma que as suas tentativas anteriores não tinham parecido. Ontem de manhã cometi um ato de humilhação pública contra uma mulher inocente, começou ele, a sua voz a ecoar claramente pela sala. Humilhei a Sofia Carvalho porque estava zangado, frustrado e à procura de alguém para culpar pelas minhas próprias falhas. Não há desculpa para o meu comportamento. Nenhuma justificação, nenhuma explicação que o torne aceitável. A sala permaneceu em silêncio, os rostos à volta da mesa, a refletir vários graus de ceticismo e atenção. Passei toda a minha vida adulta de acreditar que o sucesso me dava o direito de tratar os outros como menos que humanos. Ontem, a senhora Carvalho mostrou-me o que é a verdadeira força. Ela enfrentou a minha crueldade com dignidade, o meu ódio com graça e a minha arrogância com um tipo de caráter que eu só posso aspirar a desenvolver. A voz de Diogo tornou-se mais forte, mais apaixonada. A Almeida Tech foi construída com base no princípio de que a tecnologia deve servir à humanidade e não o contrário. A dada altura, esqueci-me desse princípio. Tornei-me exatamente o tipo de pessoa que a nossa empresa deveria substituir. Ele meteu a máquina na altea. Mão no casaco, retirando um documento dobrado. Com efeito imediato, demito-me do cargo de CEO da Almeida Tech. O Conselho selecionará uma nova liderança que reflita os nossos valores originais de inovação, inclusão e integridade. Suspiros ecoaram pela sala. Os olhos de Leonor Matos arregalaram-se de choque. Diogo, não foi isso que discutimos. É o que tem de acontecer. O olhar de Diogo encontrou o de Sofia do outro lado da mesa. A senhora Carvalho e eu passamos amanhã a desenvolver uma nova proposta de fusão que protege os funcionários da Almeida Tech, ao mesmo tempo que garante que o futuro da empresa reflete os seus princípios fundadores em vez das minhas falhas pessoais. Rui Valente inclinou-se para a peta à frente, o seu interesse claramente despertado. Que tipo de proposta? Sofia levantou-se graciosamente, os seus movimentos confiantes e seguros. A Goldman Sachs adquirirá a Almeida Tech por 87 mil milhões de euros, como planeado originalmente. No entanto, a empresa será reestruturada como uma corporação de benefício com uma dupla missão: inovação tecnológica e responsabilidade social. Ela começou a distribuir cópias da proposta revista, a sua voz profissional mas calorosa. 50 milhões de euros financiarão programas de diversidade e inclusão. Outros 50 milhões estabelecerão a Fundação Catarina Carvalho para a dignidade e respeito no local de trabalho. Os fundos restantes da aquisição serão usados para expandir os programas de alcance comunitário da Almeida Tech. Cláudia Reis, a rever os documentos, levantou o olhar com surpresa. Esta proposta, na verdade, aumenta o investimento da Goldman Sachs enquanto reduz os lucros projetados. Por que concordaríamos com estes termos? Porque, por vezes, fazer a coisa certa importa mais do que maximizar os retornos, respondeu Sofia simplesmente. Diogo observou os rostos à volta da mesa, vendo o cálculo substituir o ceticismo.
A proposta era generosa, quase impossivelmente, mas representava tudo o que ele esperava que a Almeida Tech se pudesse tornar antes de o ego ter corrompido a sua visão. Rui Valente pousou a sua cópia, a sua expressão pensativa. Senhora Carvalho, esta proposta difere significativamente da sua recomendação original. Ontem, aconselhou a cessação completa das discussões de fusão. Ontem, eu acreditava que o Sr. Almeida era incapaz de mudar. A conversa desta manhã provou que eu estava errada. De repente, a porta da sala de conferências abriu-se com força suficiente para fazer tremer as janelas. Nuno Guterres entrou na sala. O seu cabelo prateado perfeitamente penteado, o seu fato caro feito à medida. Atrás dele caminhava Inês Ferraz, a antiga chefe de relações públicas de Diogo. A sua expressão era uma mistura de triunfo e malícia. Ora, ora, a voz de Guterres carregava a confiança suave de um homem habituado a controlar salas cheias de pessoas poderosas. Que reunião comovente! O bilionário desgraçado e a irmã, vingativa, a trabalhar juntos para reescrever a história. A temperatura na sala pareceu descer 10 graus. O rosto de Sofia empalideceu, a sua compostura profissional a quebrar pela primeira vez desde que Diogo a conhecia. Diogo levantou-se protetoramente, a sua linguagem corporal a mudar para um modo defensivo. Guterres, não tens nada que estar aqui. Esta é uma reunião privada. Na verdade, tenho todo o direito de estar aqui. Guterres moveu-se para a cabeceira da mesa, a reclamar espaço como um predador a marcar território. O Grupo Financeiro Vértice tem vindo a monitorizar a situação da Almeida Tech com grande interesse. Quando o preço das vossas ações colapsou ontem, adquirimos uma participação de 37% na vossa empresa. O rosto de Leonor Matos ficou branco. Isso é impossível, teríamos sido notificados de quaisquer compras de ações importantes. Não quando são feitas através de empresas de fachada e contas offshore, disse Inês Ferraz, a sua voz a pingar satisfação. O Sr. Guterres tem vindo a planear esta aquisição há meses. O incidente de ontem simplesmente acelerou o nosso cronograma. O mundo de Diogo inclinou-se enquanto as implicações o atingiam. Tu orquestraste isto? O vídeo viral, a atenção dos média, o colapso das ações. Estavas à espera que eu me autodestruísse. Eu não precisei de orquestrar nada, riu Guterres, o som como vidro a partir-se. Homens como nós acabam sempre por se destruir. Eu simplesmente me posicionei para lucrar com a tua queda inevitável. Sofia encontrou a sua voz, embora tremesse de raiva mal contida. Mataste a minha irmã, destruíste a vida dela porque ela ameaçou a tua empresa criminosa, e agora queres lucrar com a memória dela? A tua irmã era uma desordeira que não conseguia aceitar o seu lugar na hierarquia corporativa, respondeu Guterres friamente, tal como tu. Aparentemente a Fundação Catarina Carvalho, que deliciosa ironia, vou encerrá-la imediatamente assim que a Vértice assumir o controlo da Almeida Tech. Diogo colocou-se entre Guterres e Sofia, os seus instintos protetores a sobreporem-se a tudo o resto. Não vais ficar com a minha empresa. A fusão com a Goldman Sachs impede qualquer aquisição hostil. Será que impede? Guterres sorriu com satisfação predatória. Inês, mostra-lhes os verdadeiros documentos da fusão. Inês Ferraz abriu a sua pasta e retirou um dossiê grosso, colocando-o sobre a mesa com uma precisão teatral. Estes são os termos reais da fusão da Goldman Sachs, negociados há 3 dias. Aquisição completa dependente da remoção de Almeida e da participação do Grupo Financeiro Vértice como parceiro minoritário. O rosto de Rui Valente ficou vermelho de raiva. Isso é impossível. Nós nunca negociamos com o Grupo Financeiro Vértice. Vocês negociaram com o Rui Valente, corrigiu Guterres, mas eu sou o superior do Rui Valente na Goldman Sachs, em Londres. O verdadeiro Rui Valente, o vosso colega de Lisboa, tem estado a operar com autoridade limitada durante todo este tempo. A sala explodiu em caos. Vozes ergueram-se em raiva, confusão e incredulidade. Diogo olhou para o homem que pensava ser Rui Valente, vendo um estranho pela primeira vez. Tu não és o Valente, sussurrou Diogo. Rui Rothschild, diretor do escritório da Goldman Sachs em Lisboa, respondeu o homem em voz baixa. Tenho estado a tentar proteger-vos a ambos exatamente desta situação. A máscara profissional de Sofia estilhaçou-se completamente. Usaste-me, usaste a minha dor, a memória da minha irmã, para armar uma elaborada incursão corporativa. Eu usei as tuas respostas emocionais previsíveis, corrigiu Guterres,
Passaste 3 anos a caçar homens como o Diogo Almeida, convencida de que nos destruir honraria a memória da tua irmã. Tudo o que eu tive de fazer foi apontar-te na direção certa e esperar pela explosão. Diogo sentiu tudo o que tinha lutado para construir a desmoronar-se à sua volta. Não apenas a sua empresa, mas a frágil ligação que tinha forjado com Sofia, a esperança de redenção que descobriu na sua colaboração ao amanhecer. A proposta de fusão que escrevemos, disse ele, entorpecido. A fundação, a estrutura da corporação de benefício? Papel sem valor, desdenhou Guterres. O grupo financeiro Vértice irá despojar os ativos da Almeida Tech, vender a propriedade intelectual valiosa e liquidar o resto. 14.000 funcionários perderão os seus empregos, mas os acionistas lucrarão generosamente. Sofia olhou para Diogo do outro lado da mesa, os seus olhos cheios de traição e devastação. Tu sabias, tinhas de saber que isto ia acontecer. Eu não sabia de nada. A voz de Diogo quebrou com uma sinceridade desesperada. Sofia, tens de acreditar em mim. Tudo o que falamos, tudo o que planeamos foi real. Foi? Ou estavas apenas a ganhar tempo, a encontrar outra maneira de me manipular? Não. Deus, não. Sofia, por favor. Mas ela já estava de ajuntar as suas coisas, os seus movimentos mecânicos e derrotados. Eu devia saber. Homens como tu, homens como o Guterres, vocês nunca mudam realmente. Apenas encontram novas maneiras de causar dor. Ela moveu-se em direção à porta, a sua armadura profissional a recompor-se a cada passo. Mas Diogo conseguia ver as fendas, os lugares onde a esperança tinha vivido por algumas breves horas antes de ser esmagada sob o peso da realidade cruel. Sofia, espera. Ela parou à porta sem se virar. Adeus, Sr. Almeida. Espero que as suas 30 moedas de prata o mantenham quente. A porta fechou-se atrás dela com um caráter definitivo, deixando Diogo sozinho numa sala cheia de inimigos e estranhos. O sorriso satisfeito de Guterres parecia ácido na sua alma. Não pareças tão trágico, Almeida, disse Guterres alegremente. Vais sair daqui com dinheiro suficiente para comprar um pequeno país. Os teus funcionários vão sofrer, mas tu vais ficar bem. Diogo olhou para os rostos à mesa que outrora o tinham respeitado, agora mostrando apenas nojo e desapontamento. Os documentos da fusão jaziam espalhados como sonhos desfeitos, a sua esperança cuidadosamente elaborada reduzida a papel sem valor. Pela primeira vez na sua vida, Diogo Almeida compreendeu o que significava perder tudo o que importava, e ele estava apenas a começar. Diogo Almeida estava sozinho no seu escritório no 308º andar do edifício da Almeida Tech, a olhar para a cidade que já não lhe parecia casa. Tinham passado 2 horas desde a explosão na sala de reuniões, 2 horas a ver o trabalho da sua vida ser desmantelado por advogados e contabilistas que falavam em números frios em vez de sonhos humanos. A sua assistente pessoal já tinha esvaziado a sua secretária. Guardas de segurança esperavam no corredor para o escoltar para fora do edifício que ele tinha construído do nada. O Ferrari na garagem seria arrestado ao anoitecer. Tudo o que ele tinha acumulado ao longo de 15 anos de ambição implacável estava a desaparecer mais rápido que fumo ao vento. Mas nada disso importava em comparação com o olhar nos olhos de Sofia quando ela saiu daquela sala de reuniões. Adeus, Sr. Almeida. Espero que as suas 30 moedas de prata o mantenham quente. O reflexo de Diogo encarava-o da janela. Um homem que tinha ganho o mundo e perdido a sua alma no processo. O telemóvel na sua secretária vibrava constantemente com chamadas de repórteres, advogados e antigos amigos ansiosos por se distanciarem da sua reputação radioativa. Uma batida suave interrompeu a sua autoanálise. Tiago Neves entrou hesitante, o seu rosto jovem pálido de exaustão e estresse. Senhor, a equipa jurídica precisa que assine os documentos de transferência de ativos. O Sr. Guterres exige o cumprimento imediato dos termos da aquisição. Diogo não se virou da janela. O que acontece aos funcionários? O grupo financeiro Vértice planeia eliminar 85% dos postos de trabalho atuais. O programa do Bootcamp de programação será terminado imediatamente. O fundo de bolsas será dissolvido e o dinheiro redirecionado para a remuneração dos executivos. Cada palavra atingiu Diogo como um golpe físico. 14.000 famílias perderiam o seu rendimento por causa da sua arrogância. Centenas de miúdos carenciados perderiam a sua oportunidade de uma vida melhor porque ele tinha lhe escolhido a crueldade em vez da compaixão num momento de fraqueza.
Tem de haver algo que possamos fazer, disse Diogo em voz baixa. Algum desafio legal, alguma forma de os proteger? A voz de Tiago quebrou de emoção. Os advogados dizem que a aquisição de Guterres é completamente legal. Ele detém 37% da empresa, o suficiente para forçar a dissolução dos programas de proteção dos funcionários. Sem a fusão com a Goldman Sachs como amortecedor, não temos poder de negociação. Diogo fechou os olhos, lembrando-se da voz de Sofia da sua conversa ao amanhecer. O homem que financiou aquele bootcamp de programação merece uma oportunidade de encontrar o caminho de volta para casa. Mas a casa tinha desaparecido, destruída pelas suas próprias mãos e pela crueldade calculada de Guterres. Senhor, há outra coisa. A senhora Carvalho está na recepção. Ela está a pedir para o ver. O coração de Diogo parou. Ela está aqui? A segurança do edifício queria mandá-la embora, mas ela insistiu que era urgente, algo sobre a descoberta de novas informações sobre a aquisição. A esperança acendeu-se no peito de Diogo como um fósforo riscado. Talvez ela tivesse encontrado algo, alguma lacuna legal ou tecnicidade corporativa que pudesse salvar a Almeida Tech da carnificina de Guterres. Mande-a subir imediatamente. Tiago acenou e saiu, os seus passos a ecoar no escritório subitamente vazio. Diogo endireitou a gravata e tentou compor-se, mas as suas mãos tremiam de energia nervosa. Tudo dependia dos próximos minutos. Sofia entrou no seu escritório com a mesma graça profissional que tinha mostrado em todos os encontros, mas algo estava diferente. Os seus olhos continham um fogo que não existia na sala de reuniões, uma determinação que atravessava a sua devastação anterior. Precisamos de falar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Sofia, eu sei que não acreditas em mim, mas eu não tive nada a ver com o esquema de Guterres. A conversa que tivemos esta manhã, a proposta de fusão que escrevemos juntos, tudo foi genuíno. Ela estudou o rosto dele por um longo momento, como se estivesse a pesar a sinceridade das suas palavras contra as provas acumuladas do seu caráter. Eu sei, disse ela simplesmente. Diogo piscou os olhos, surpreendido. Sabes? Passei as últimas 2 horas a investigar a aquisição de Guterres, empresas de fachada, contas offshore, manipulação de ações. Está tudo lá, Diogo. Um padrão de incursões corporativas que remonta a 15 anos. Ela abriu a sua pasta e retirou um dossiê grosso, espalhando documentos pela secretária dele como um mapa de guerra. Guterres fez isto dezenas de vezes. Visa empresas de sucesso, espera por uma crise de liderança e depois entra para despojar os ativos e eliminar a concorrência. A Almeida Tech nunca foi sobre vingança ou justiça, foi sobre dinheiro. Diogo olhou para as provas, vendo a dimensão da manipulação de Guterres pela primeira vez. Ele usou a tua dor, usou a memória da Catarina para te transformar numa arma contra mim. Sim, e eu deixei-o porque estava tão consumida pela raiva que não conseguia ver o quadro geral. A voz de Sofia carregava o peso da autorrecriminação. Tornei-me exatamente o que ele precisava. Uma operacional brilhante de implacável, disposta a destruir qualquer pessoa que me lembrasse do homem que matou a minha irmã. Então, o que fazemos? Como o paramos? O sorriso de Sofia era afiado como uma lâmina. Nós não o paramos, nós destruímo-lo. Ela pegou no seu portátil e abriu uma apresentação que fez os olhos de Diogo arregalarem-se, registros financeiros, conversas gravadas, cadeias de e-mails, transferências bancárias, um dossiê completo das atividades criminosas de Guterres, abrangendo décadas. Guterres cometeu um erro crucial, explicou Sofia. Ele presumiu que eu era apenas uma mulher emocional à procura de vingança. Ele nunca considerou que eu pudesse ser uma investigadora financeira de classe mundial com acesso aos recursos de pesquisa da Goldman Sachs. Diogo percorreu as provas, vendo padrão após padrão de manipulação ilegal de ações, suborno e fraude corporativa. Isto é suficiente para o destruir completamente, mandá-lo para a prisão para o resto da vida. É, mas há um senão. Diogo levantou o olhar do portátil, vendo algo complexo e doloroso na expressão de Sofia. Usar estas provas exige que eu admita que tenho conduzido investigações não autorizadas enquanto empregada da Goldman Sachs, espionagem corporativa, quebra do dever fiduciário, uso indevido de recursos da empresa. Serei despedida imediatamente e enfrentarei possíveis acusações criminais. A magnitude do seu sacrifício atingiu Diogo como uma marreta. Tu abdicarias da tua carreira de tudo o que construíste?
A Catarina não morreu para que eu pudesse subir na escada corporativa, disse Sofia em voz baixa. Ela morreu porque pessoas boas ficaram paradas sem fazer nada enquanto homens maus destruíam vidas inocentes. Não vou cometer esse erro novamente. Diogo sentiu algo mudar profundamente no seu peito. Um movimento tectônico do coração que mudou tudo. Esta mulher, que ele tinha humilhado e traído, estava disposta a sacrificar todo o seu futuro para salvar os seus funcionários. Tem de haver outra maneira. Alguma opção que não exija que destruas a tua vida. Há uma outra opção, disse Sofia cuidadosamente. Podíamos simplesmente ir embora, deixar o Guterres ficar com a Almeida Tech, deixar 14.000 pessoas perderem os seus empregos e viver com o conhecimento de que escolhemos o nosso próprio conforto em vez de fazermos o que é certo. As palavras pairaram no ar entre eles como um desafio. Diogo compreendeu que este momento definiria não apenas o seu futuro, mas o seu caráter fundamental. Seria ele o bilionário egoísta que entornou Sumo numa empregada de mesa? Ou seria ele o homem que iniciou um bootcamp de programação para ajudar miúdos carenciados? Se expusermos o Guterres, o que acontece à Almeida Tech? A empresa é devolvida aos seus acionistas originais, os funcionários mantêm os seus empregos, o fundo de bolsas e os programas comunitários continuam. Sofia fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. E tu permaneces como CEO, assumindo que o conselho e os acionistas consigam perdoar o teu comportamento passado. Diogo riu, mas não havia humor no som. Depois de tudo o que eu fiz, o vídeo viral, o ataque, a destruição completa da minha reputação, eles nunca confiariam em mim para liderar uma banca de Shidta, limonada? Muito menos uma empresa de 1.000 milhões de euros? Talvez não, mas não é essa uma escolha deles? Não deveriam 14.000 famílias ter a oportunidade de decidir se querem trabalhar para um homem que está a tentar mudar, em vez de serem forçadas a trabalhar para um monstro que nunca o fará? Diogo caminhou até a janela uma última vez, a olhar para o horizonte de Lisboa. Em algum lugar naqueles edifícios estavam funcionários da Almeida Tech preocupados com as suas hipotecas, os fundos para a faculdade dos seus filhos, os seus sonhos para o futuro. Eles tinham confiado nele uma vez, antes de ele trair essa confiança através de arrogância e crueldade. Se fizermos isto, se expusermos o Guterres, tu perdes tudo. A tua carreira, a tua reputação, possivelmente a tua liberdade. E tu enfrentarás acusações criminais pelo ataque, processos civis das partes lesadas e o escrutínio constante de um mundo que nunca te deixará esquecer o teu pior momento. A voz de Sofia era firme, resoluta. Estás disposto a aceitar essas consequências se isso significar fazer a coisa certa? Diogo pensou em Catarina Carvalho, uma mulher que nunca tinha conhecido, mas cuja memória tinha mudado a sua vida. Pensou no homem que tinha sido antes de o sucesso o ter corrompido e no homem que ainda poderia tornar-se se escolhesse a coragem em vez do conforto. Sim, disse ele simplesmente. Seja qual for o custo, sejam quais forem as consequências, aquelas pessoas confiaram em mim uma vez, talvez eu consiga reconquistar essa confiança. Sofia acenou e começou a carregar ficheiros para um servidor seguro. As provas serão transmitidas à CMVM, à PJ e aos principais meios de comunicação simultaneamente. O Guterres será preso em poucas horas. As ações da Almeida Tech serão congeladas enquanto se aguarda a investigação. A tua empresa sobreviverá, mas as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Diogo observou-a a trabalhar, maravilhado com a sua graça sob pressão. Por que estás a fazer isto? A sério? Depois de tudo o que te fiz passar, por que arriscas tudo para me salvar? Sofia parou de digitar, os seus dedos a pairar sobre o teclado. Quando olhou para ele, os seus olhos continham uma tristeza que lhe fez doer o coração. Porque a Catarina sempre disse que as pessoas mereciam segundas oportunidades se estivessem dispostas a esforçar-se, e porque o homem que está disposto a sacrificar a sua liberdade pelo bem-estar dos seus funcionários, vale a pena ser salvo. Ela carregou no Enter e as provas iniciaram a sua jornada digital em direção à justiça. Em momentos, o império criminoso de Nuno Guterres começaria a ruir, mas o custo pessoal seria medido em anos de batalhas legais, escrutínio público e ruína profissional. Diogo Almeida e Sofia Carvalho permaneceram juntos no seu escritório. Duas pessoas destroçadas que tinham escolhido construir algo belo a partir dos destroços da sua dor. Lá fora, da janela, Lisboa brilhava sob o sol de inverno, bela e cheia de possibilidades.
Por vezes, a redenção exige sacrificar tudo o que se pensava querer por tudo o que realmente importa. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do Café da Baixa enquanto Diogo Almeida empurrava a familiar porta de vidro. O mesmo sino a anunciar a sua chegada que tinha soado naquela fatídica manhã de dezembro. Mas tudo o resto tinha mudado. Amélia Costa levantou o olhar de trás do balcão, o seu cabelo prateado a brilhar à luz enquanto sorria calorosamente. O costume, Diogo? Por favor, Amélia. E obrigado por me deixares ter a reunião aqui. Diogo sentou-se na mesa do canto, onde a sua vida tinha implodido 6 meses antes. Mas o homem ali sentado pouco se parecia com o bilionário arrogante que outrora exigira a perfeição do mundo. O seu cabelo loiro estava mais curto agora, mais prático do que estiloso. Os seus olhos azuis continham uma humildade serena que vinha de quem atravessou o fogo e emergiu transformado. Os últimos 6 meses tinham sido os mais difíceis e gratificantes da sua vida. A investigação da PJ ao Império Criminoso de Nuno Guterres tinha feito manchetes internacionais. O próprio Guterres estava agora numa prisão federal a cumprir 15 anos por fraude de valores mobiliários, extorsão e conspiração. A sua rede de incursões corporativas tinha sido desmantelada, devolvendo bilhões de euros a vítimas ao longo de 3 décadas. Mas a justiça teve um preço para todos os envolvidos. O telemóvel de Diogo vibrou com uma mensagem de Tiago. Reunião do Conselho confirmada para as 14 horas. Votação final sobre a tua reintegração. O Conselho da Almeida Tech tinha inicialmente removido Diogo do cargo de CEO após o incidente de dezembro, mas 6 meses de serviço comunitário, formação de sensibilidade e uma transformação genuína tinham lentamente reconstruído a sua confiança. O vídeo viral do seu ataque ainda assombrava a sua reputação, mas tinha sido acompanhado por filmagens mais recentes. Diogo a trabalhar em abrigos para sem-abrigo, Diogo a falar em conferências sobre diversidade, Diogo a pedir desculpa pessoalmente a todos os trabalhadores de serviços que alguma vez tinha maltratado. O sino do café tocou novamente, e Sofia Carvalho entrou, a usar um simples vestido azul que tornava a sua beleza natural radiante. Os seus olhares cruzaram-se no restaurante apinhado, e Diogo sentiu o coração falhar uma batida, da mesma forma que acontecia há meses. Sempre que ela aparecia. Ela tinha perdido o seu cargo na Goldman Sachs, tal como tinha previsto. As acusações de espionagem corporativa tinham sido retiradas em troca do seu testemunho contra Guterres, mas a sua carreira na alta finança tinha terminado. Em vez de a destruir, a perda tinha a libertado para seguir um trabalho que correspondia aos seus valores. Desculpa o atraso, disse Sofia, sentando-se na mesa em frente a ele. A reunião da fundação demorou mais do que o esperado. Fundação Catarina Carvalho tinha crescido para além dos seus sonhos mais loucos, financiada por ativos recuperados da rede criminosa de Guterres e por doações de pessoas inspiradas pela sua história. Em 6 meses, tinham implementado programas de dignidade no local de trabalho em mais de 200 empresas, fornecido apoio jurídico a vítimas de discriminação e criado oportunidades de mentoria para jovens profissionais de cor. Amélia trouxe-lhes café sem que lhe pedissem, a sua expressão carinhosa e protetora. Ela tinha se tornado uma espécie de mãe substituta para ambos durante os meses sombrios que se seguiram à exposição dos crimes de Guterres. Como correu a apresentação? Perguntou Diogo, notando o cansaço nos olhos de Sofia. A Microsoft quer implementar os nossos protocolos de respeito no local de trabalho em toda a sua organização. É um contrato de 3 anos, de 20 milhões de euros. Ela sorriu cansada. A Catarina ficaria espantada. Diogo estendeu a mão sobre a mesa e pegou na dela, maravilhado com a naturalidade do gesto. A sua relação tinha se desenvolvido lentamente, cuidadosamente, construída sobre um propósito partilhado em vez de paixão, respeito mútuo em vez de atração. O amor tinha crescido gradualmente, nutrido pelo trabalho conjunto para construir algo significativo das cinzas das suas vidas anteriores. Ela teria orgulho de ti, disse Diogo suavemente. Orgulho de tudo o que conseguiste. Orgulho de tudo o que nós conseguimos, corrigiu Sofia. A fundação não existiria sem o apoio financeiro e a infraestrutura tecnológica da Almeida Tech. Os primeiros tempos tinham sido brutais para ambos. Ameaças de morte de apoiantes elitistas que viam Diogo como um traidor da sua classe, assédio de ativistas da justiça social que viam Sofia como alguém que se tinha vendido ao seu opressor.
Batalhas legais que esgotaram as suas poupanças e testaram a sua determinação, mas eles tinham enfrentado tudo juntos. Duas pessoas destroçadas a aprender a confiar novamente, a ter esperança novamente, a amar novamente. O telemóvel de Diogo tocou, mostrando o nome de Leonor Matos. Ele atendeu com o altifalante ligado para que Sofia pudesse ouvir. Diogo, é unânime. O conselho votou para te reintegrar como CEO da Almeida Tech, com efeito imediato. Sofia apertou-lhe a mão enquanto o alívio o inundava. Obrigado, Leonor. Não os vou desiludir novamente. Vê se não desiludes. Os acionistas estão a observar atentamente e a opinião pública ainda está dividida, mas os funcionários apoiam-te. Os programas comunitários estão a prosperar e o preço das nossas ações recuperou para os níveis pré-escândalo. Tu mereceste esta segunda oportunidade. Depois de desligar, Diogo e Sofia ficaram em silêncio confortável, a processar a magnitude do momento. Há 6 meses, ele era um pária desonrado a enfrentar acusações criminais. Hoje, estava a reclamar a liderança da empresa que tinha construído do nada. Então, o que acontece agora? Perguntou Sofia. Agora continuamos a construir. O bootcamp de programação expande-se para 5 cidades este outono. O fundo de bolsas triplicou de tamanho e a Almeida Tech torna-se o tipo de empresa que eu devia ter criado há 15 anos. Sofia sorriu, mas Diogo captou um vislumbre de algo incerto na sua expressão. O que foi? A Microsoft ofereceu-me um cargo, vice-presidente de ética corporativa, com base no escritório deles em Lisboa. É uma oportunidade de impactar milhões de funcionários, não apenas as empresas com as quais trabalhamos através da fundação. O estômago de Diogo deu um nó, embora ele tentasse manter a sua expressão neutra. Isso é incrível. Serias perfeita para esse papel. Significaria afastar-me da fundação, de trabalhar tão de perto com a Almeida Tech. Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. De trabalhar tão de perto contigo. A pergunta não dita pairava entre eles como a névoa da manhã. A sua relação existia na interseção da sua missão partilhada. O que aconteceria quando os seus caminhos profissionais divergissem? Diogo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Sofia, há 6 meses, sacrificaste toda a tua carreira para salvar a minha empresa e os meus funcionários. Passaste todos os dias desde então a ajudar-me a ser um homem melhor e a construir algo belo a partir dos destroços da nossa dor. Sofia, deixa-me terminar. Tu deste-me tudo. A tua confiança, o teu perdão, o teu amor. O mínimo que posso fazer é apoiar os teus sonhos, mesmo que eles te levem para longe de mim. Lágrimas acumularam-se nos olhos de Sofia. E Diogo percebeu que a sua própria visão estava a ficar turva. Eu ainda não disse que sim à Microsoft, sussurrou ela. Por que não? Porque algures entre aquela manhã terrível de dezembro e este momento agora, eu apaixonei-me por um homem que nunca esperei que existisse. Não o CEO bilionário ou a figura pública em busca de redenção, mas o Diogo Almeida, o tipo que trabalha em cozinhas de abrigos para sem-abrigo aos fins de semana, que se lembra dos nomes dos filhos de todos os funcionários da Almeida Tech, que ainda não consegue acreditar que alguém como eu possa amar alguém como ele. A garganta de Diogo contraiu-se de emoção. Sofia Carvalho, tu és a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Brilhante, compassiva, forte o suficiente para perdoar o imperdoável e corajosa o suficiente para construir esperança a partir do desgosto. Ele saiu da mesa e ajoelhou-se ao lado dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do casaco. O café ficou em silêncio à volta deles, os outros clientes a reconhecerem a magnitude do momento. Eu sei que a nossa história começou com ódio e dor. Sei que não tenho o direito de pedir para sempre depois de te ter causado tanto sofrimento. Mas se me aceitares, quero passar o resto da minha vida a provar que o amor é mais forte que o preconceito, que a redenção é possível e que 2 pessoas destroçadas podem construir algo belo juntas. As lágrimas de Sofia caíam livremente agora, enquanto ela olhava para o anel. Um simples diamante que capturava a luz da manhã como uma estrela aprisionada. Estás a pedir-me em casamento no mesmo café onde me entornaste sumo de laranja na cabeça há 6 meses? Estou a pedir-te em casamento no lugar onde a minha antiga vida terminou e a nossa nova vida começou, onde uma mulher com uma graça infinita mostrou a um homem destroçado o que é a verdadeira força. Sofia riu por entre as lágrimas, o som como música no ar da manhã.
Sim, Diogo Almeida, sim para sempre, sim para a Microsoft, sim para construirmos algo belo juntos, mesmo quando os nossos caminhos tomam direções diferentes. Diogo deslizou o anel para o dedo dela enquanto o café explodia em aplausos. Amélia limpava as lágrimas dos olhos atrás do balcão. Outros clientes levantavam as suas chávenas de café em brindes improvisados. Até Bruno Silva, agora o subgerente do café, aplaudia da cozinha enquanto Diogo e Sofia se abraçavam, os seus lábios a encontrarem-se num beijo que sabia a café, a perdão e a possibilidade infinita. O sol da manhã pintava tudo de dourado. Lá fora, Lisboa fervilhava de vida e oportunidade. A sede da Almeida Tech brilhava ao longe, pronta para uma nova liderança que valorizava as pessoas acima dos lucros. Os escritórios da Fundação Catarina Carvalho fervilhavam de atividade a mudar a cultura do local de trabalho, uma empresa de cada vez. E num pequeno café na Rua Augusta, duas pessoas que tinham encontrado o amor no rescaldo do ódio provaram que a redenção era sempre possível para aqueles corajosos o suficiente para a escolher. Diogo Almeida tinha aprendido que o verdadeiro poder não vinha de dominar os outros, mas de os elevar. Sofia Carvalho tinha descoberto que o amor podia florescer mesmo em solo envenenado pelo preconceito e pela dor. Juntos, eles tinham construído algo que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho, um futuro em que valia a pena acreditar. Tenha um bom dia, Senhor, tinha dito Sofia naquela terrível manhã de dezembro, sem saber que a sua graça plantaria sementes de transformação que se tornariam florestas de esperança. 6 meses depois, enquanto a manhã se transformava em tarde num café cheio de amor e segundas oportunidades, todos os dias eram de fato bons. O amor vence o ódio. A redenção derrota a vingança. E por vezes, as histórias mais belas nascem dos momentos mais sombrios. Um ano depois, o Centro de Convenções de Lisboa fervilhia de energia enquanto Diogo Almeida subia ao pódio perante uma audiência de 3.000 líderes empresariais reunidos para a Cimeira Anual de Responsabilidade Corporativa. Tinha passado exatamente um ano desde a manhã que mudou tudo, e a data não passou despercebida a ninguém na sala. Há um ano, começou Diogo, a sua voz firme e clara. Cometi um ato de humilhação pública que foi captado em vídeo e visto por milhões. Estou aqui perante vós não como alguém que procura simpatia, mas como alguém que aprendeu que a verdadeira liderança significa aceitar a responsabilidade total pelas nossas falhas e trabalhar todos os dias para reconquistar a confiança que quebramos. Na primeira fila, Sofia Almeida sorria orgulhosamente, a sua nova aliança de casamento a brilhar sob as luzes do palco. Eles tinham se casado 3 meses antes, numa pequena cerimônia no Café da Baixa, com Amélia Costa a oficiar e a fotografia de Catarina a observá-los. A audiência incluía rostos que contavam a história completa da sua transformação. Tiago Neves, agora diretor de operações da Almeida Tech, tinha ficado ao lado de Diogo durante os meses mais sombrios, ajudando a reconstruir a cultura da empresa por dentro. A sua lealdade tinha sido recompensada com a promoção e o respeito que sempre merecera. Lara Almeida, a irmã de Diogo, sentava-se na terceira fila com o marido e os filhos. Ela tinha voado do porto no momento em que a notícia arrebentou há 1 ano, não para condenar, mas para apoiar. Eu disse-te que te estavas a tornar alguém que eu não reconhecia, disse ela durante aqueles primeiros dias difíceis. Agora tenho a oportunidade de te ver a tornares-te alguém de quem tenho orgulho de chamar meu irmão novamente. As consequências legais tinham sido reais e substanciais. Diogo tinha se declarado culpado das acusações de agressão, cumprido 60 dias de prisão e completado 500 horas de serviço comunitário. O processo civil, movido por vários grupos de defesa, tinha sido resolvido por 15 milhões de euros, com o dinheiro a financiar programas de educação anticlassismo por todo Portugal. A atenção dos média tinha sido implacável, mas gradualmente mudou à medida que as ações de Diogo falavam mais alto que as suas palavras. O vídeo viral do incidente do sumo aparecia agora ao lado de filmagens dele a trabalhar em cozinhas de sopa, a falar em escolas secundárias sobre os perigos do preconceito e a entregar pessoalmente cheques de bolsas de estudo a estudantes carenciados. A opinião pública demorou a mudar, mas mudou. Uma sondagem recente mostrava que 63% dos portugueses acreditavam que a transformação de Diogo era genuína, enquanto 37% permaneciam céticos. Diogo tinha aprendido a aceitar ambas as respostas com igual graça. A parte mais difícil, continuou Diogo o seu discurso,
Não foi enfrentar as consequências legais ou a humilhação pública. Foi olhar-me ao espelho e aceitar que me tinha tornado exatamente o tipo de pessoa que outrora desprezara. Inês Ferraz estava notavelmente ausente da audiência, tendo fugido para Londres depois de o seu papel no esquema de Guterres ter sido exposto. Ela tinha evitado acusações criminais, mas viu-se sem emprego no campo das relações públicas. A sua traição tinha ensinado a Diogo a diferença entre lealdade e subserviência. Os funcionários da Almeida Tech tinham estado inicialmente divididos. Alguns pediam a remoção permanente de Diogo, enquanto outros defendiam que lhe fosse dada uma oportunidade de provar que a sua mudança era real. O ponto de viragem ocorreu durante uma reunião geral da empresa, onde Diogo respondeu a todas as perguntas honestamente, assumiu total responsabilidade pelas suas ações e delineou passos concretos para a transformação cultural. "Eu não espero perdão", disse ele aos seus funcionários naquele dia. "Espero conquistá-lo através de ações, não de palavras." A taxa de retenção de funcionários durante a crise tinha sido notavelmente alta. 92% escolheram ficar e fazer parte do processo de reconstrução. O fundo de bolsas tinha se expandido para apoiar mais de 1.000 estudantes anualmente. O bootcamp de programação operava agora em 12 cidades, com planos de expansão internacional. "A Fundação Catarina Carvalho", disse Diogo do pódio, "representa algo que a minha esposa me ensinou, que os nossos piores momentos não nos definem, a menos que o permitamos. A Catarina Carvalho morreu porque homens poderosos se recusaram a ver a sua humanidade. A Fundação existe para garantir que isso nunca mais aconteça." Sofia tinha equilibrado perfeitamente o seu papel na Microsoft com a supervisão da Fundação, criando programas inovadores de dignidade no local de trabalho que tinham sido adotados por empresas da Fortune 500 em todo o mundo. Os incidentes de assédio no local de trabalho da Microsoft tinham diminuído 87% no ano desde que ela se juntou à sua equipe de liderança. A Fundação tinha processado mais de 12.000 queixas de discriminação no local de trabalho, alcançando uma resolução em 91% dos casos. Mais importante, tinha criado uma mudança cultural onde a dignidade e o respeito se estavam a tornar práticas comerciais padrão, em vez de reflexões tardias de caridade. "A minha esposa diz muitas vezes que a redenção não é um destino, é uma escolha diária", continuou Diogo. "Todas as manhãs eu acordo e escolho ser melhor do que o homem que fui ontem. Alguns dias consigo, alguns dias falho, mas nunca deixo de tentar." Na audiência, Amélia Costa limpava as lágrimas dos olhos. O café tinha se tornado um local de peregrinação inesperado para pessoas em busca de segundas oportunidades, com visitantes de todo o mundo a virem ver onde o amor tinha triunfado sobre o ódio. Bruno Silva tinha usado uma bolsa da Fundação Catarina Carvalho para concluir o seu curso de gestão e agora geria 3 locais do Café da Baixa em Lisboa. O seu sucesso representava tudo o que a Fundação esperava alcançar. A oportunidade a criar transformação. O centro de convenções explodiu em aplausos prolongados quando Diogo concluiu as suas observações. As ovações de pé tinham se tornado rotina nas suas palestras, mas ainda o humilhavam. Há um ano, estes mesmos líderes empresariais pediam a sua destruição completa. Ao sair do palco, Diogo foi rodeado por executivos que queriam implementar os programas de diversidade da Almeida Tech, jornalistas à procura de entrevistas e jovens profissionais a agradecer-lhe por provar que as pessoas podiam mudar. Mas a pessoa que mais importava estava à espera, nos bastidores. Sofia, radiante num vestido vermelho que combinava com o seu sorriso triunfante. "Como achas que a Catarina se sentiria hoje?" perguntou Diogo, pegando na mão da sua esposa. Sofia olhou para a multidão de pessoas poderosas que tinham sido levadas a examinar o seu próprio comportamento e a criar uma mudança positiva nas suas organizações. "Acho que ela diria que transformamos a sua tragédia num triunfo", respondeu Sofia. "E esse é o final mais belo que qualquer história poderia ter." Enquanto saíam para a noite de Lisboa, passando por manifestantes que ainda se juntavam ocasionalmente para denunciar Diogo e por apoiantes que celebravam a sua transformação, eles levavam consigo o conhecimento de que o amor tinha de facto vencido o ódio. O vídeo viral nunca desapareceria da internet. O ataque seria para sempre parte do legado de Diogo Almeida, mas não seria o fim da sua história, porque alguns finais são na verdade começos e alguns desastres são na verdade portais para a graça. E num pequeno café na Rua Augusta, onde o sumo de laranja outrora simbolizara a crueldade, o café da manhã sabia agora a esperança.
Obrigado por terem ficado comigo até ao fim desta incrível jornada. Se esta história tocou o vosso coração, esperem até ver o que vem a seguir. É ainda mais poderoso e inspirador do que podem imaginar. Por isso, não vão a lado nenhum. Cliquem no vídeo que está a aparecer no vosso ecrã agora mesmo para mergulharem noutra história fantástica que vos vai surpreender por completo. Acreditem, não se vão arrepender.